Já queremos começar lembrando que você pode participar com a gente, viu? Vai lá no Twitter, deixa sua mensagem, a sua dúvida e marque a hashtag correspondente médico. Dr. Fernando Gomes, mais um dia juntos. Isso aí, vamos trabalhar, né, Elisa? Vamos levar informação de saúde para todo mundo. Informação é prevenção sempre, né? Por isso a gente já começa aqui trazendo para você os resultados da vacinação em massa na cidade de Serrana, cidade do interior aqui do estado de São Paulo. A redução após a vacinação no número de mortes foi de 95%. Pois é, em 95%, os moradores da cidade começaram a ser vacinados em fevereiro. A gente acompanhou e compartilhou com vocês tudo isso. E o estudo do Instituto Butantan durou 2 meses. Mais de 95% da população adulta recebeu as 2 doses da Coronavac, foi o imunizante utilizado nesse estudo. E aqui no telão vocês podem acompanhar as informações. Quando eu digo 95%, eu faço referência aqui, ó, a aproximadamente 27 mil pessoas. Aí aqui embaixo, não é, doutor Fernando? A gente tem já os resultados, e a gente estava curioso para saber esses resultados, hein? Os resultados do pós-estudo. 95% de redução em mortes, 86% de redução em internações e 80% de redução em casos sintomáticos. E aí, doutor Fernando Gomes, o que dizer já assim de bate-pronto observando esses números? Quando a gente olha esses números, a gente nota que a vacinação é o caminho para se controlar a pandemia. Isso fica claro, principalmente porque a vacina, ela está mostrando para a gente, numa população, um recorte de uma população de uma cidade que de uma forma organizada foi vacinada, que impacta principalmente no número de casos graves e, consequentemente, no número de internações e, consequentemente, reduzindo o número de mortes, que é o que nos interessa. Então, a gente sabe que existe toda uma preocupação, isso não só aqui no nosso país, mas ao redor do mundo, para que esse tipo de situação venha acontecer. E com isso as pessoas possam viver normalmente, como a gente estava acostumado por tantos anos atrás. Queremos isso tanto, não é, doutor? O estudo ainda sugere, lembrando, liderado pelo Instituto Butantan, utilizando a Coronavac, esse estudo sugere que com 75% da população brasileira vacinada, é possível controlar a pandemia no país. É isso mesmo, doutor? Olha só, quando a gente fala esse número, isso traz para a gente uma resposta. Como a gente sempre fala aqui, né, Elisa? A construção do conhecimento de ciência é assim, você pega um tijolinho daqui, um tijolinho dali, uma ideia daqui, outra de lá, e você cria um panorama e um entendimento maior. Quando a gente fala de imunidade de rebanho, você sempre me pergunta, né? Mas quantos por cento, doutor? Tem que ser 100%, 90%? É lógico, se todo mundo tiver imune, acaba sendo muito melhor. Mas com estudos como esse, você consegue projetar o que aconteceria no nosso país. Então, você pelo menos consegue colocar um alvo do que você deve perseguir como forma, pelo menos cientificamente provada, de se conseguir a imunidade. É lógico que tem coisa aí que está escondida, no bom sentido. Por quê? Aqui a gente está falando de uma forma ativa você provocar a imunização nas pessoas. Mas é lógico que isso já está acontecendo. As pessoas que vão tendo contato com o coronavírus, elas vão produzindo, sim, resposta imunológica, vão tendo memória em relação a isso. A gente deu um estudo aqui recentemente que falava isso, né? Sim, sim. Praticamente 15% da população já está imune ao coronavírus, sendo que 1% apenas relacionado ao processo de vacinação, mostrando que é natural que isso venha a acontecer também. Porque, na verdade, quando você pega uma infecção, isso acaba funcionando como, entre aspas, uma vacina biológica natural que você está tomando. Principalmente, né, que eu estou falando, quando você não tem um desfecho desfavorável. Estudo do Butantan, então, na cidade de Serrana, depois de 2 meses de estudo, de análise, está aí a resposta, é a mais importante de todas, né? 95% de redução em mortes. E eu acho que uma coisa importante a gente falar para as pessoas é o seguinte: muitas pessoas são vacinadas, depois querem fazer um teste e querem ter a comprovação no soro que tem ali o anticorpo e dessa forma, então eu estou vacinado. Mas, na verdade, existe não simplesmente a questão do anticorpo como um agente, que é uma proteína que fica circulando pelo sangue, que vai lá, liga no coronavírus e evita a infecção. Existe uma coisa que você não consegue, na verdade, documentar em laboratório, que é a imunidade celular. A resposta imunológica também cria memória nas células de defesa do corpo. Então, o que acaba acontecendo é que, mesmo que você não tenha em exames sorológicos a confirmação que você tenha
anticorpos contra o coronavírus, você pode estar imunizado sim de uma forma bastante eficiente, porque é muito mais complexo do que simplesmente um exame de se dosar essas proteínas no sangue, a nossa resposta imunológica. Explicações, então, para você que acompanha o nosso quadro, Correspondente Médico. Aliás, por falar em você que acompanha, temos a sua pergunta. Vamos ver aqui de quem é. Participação do público, hashtag Correspondente Médico, lá no Twitter. Jailton Carneiro. Essa possibilidade de tomar a primeira dose de uma fábrica e a segunda dose de outra realmente funciona? Pergunta que chegou aqui. Doutor Fernando, antes mesmo de compartilhar a palavra com o senhor, para que nós tenhamos a resposta, eu vou acrescentar aqui algumas informações, aproveitando essa pergunta do Jailton, e contar para você algumas questões, viu? Vou contar que já foram feitos estudos, a gente já falou aqui sobre um estudo que combina 2 imunizantes, foi um estudo no Reino Unido, que combinou os imunizantes da Pfizer e AstraZeneca. A gente também já repercutiu aqui um estudo espanhol, que também analisou essa combinação da Pfizer e AstraZeneca. E agora, o Brasil vai sediar um estudo entre AstraZeneca e o imunizante Clover. Quem é esse imunizante? De onde vem? Você já ouviu falar? Ele é desenvolvido por uma farmacêutica chinesa. E temos aqui, inclusive, as informações de como funcionaria esse estudo. Vejamos, então, 600 voluntários envolvidos nesse estudo. E o que vai acontecer? Todos eles, os 600, porque como é um estudo, não tem o pessoal do placebo, né, que recebe uma vacina, sem saber se é o imunizante ou não, não tem placebo nesse caso. Todos os 600 recebem a primeira dose com a vacina de Oxford AstraZeneca e após um mês recebem essa segunda dose do imunizante Clover. Tem mais uma informaçãozinha aqui embaixo, mas que eu já vou repercutir com o doutor Fernando Gomes, vou guardar para daqui a pouco. Primeiro, doutor, respondendo então a pergunta do Jailton, é seguro combinar imunizantes? Esses estudos são seguros? No fim das contas, pode ser positiva essa combinação? Elisa, vamos voltar para a nossa realidade. Pandemia. Então, muita novidade acontecendo, diversas empresas procurando e descobrindo vacinas, fazendo estudos e tudo mais. Nós não tivemos tempo ainda de combinar tudo que a gente já tem disponível no mercado, inclusive aceito, por uma questão realmente de tempo. E talvez a gente tenha respostas bastante interessantes ao combinarmos vacinas diferentes, no sentido de você, entre aspas, você bate diferente no sistema imunológico, ele se fortalece e ele responde diferente. Porque aqui a gente está falando de enriquecimento de resposta contra um agente infeccioso. Então, lógico, você pode imaginar o seguinte, aqui não vai ser feito, como você disse, um estudo de caso controle, de placebo, ou coisa assim. Todos vão receber a Oxford, que é uma vacina baseada em vetor viral, e na sequência a Clover, que é uma vacina que tem, por prerrogativa, oferecer proteínas que vão estimular o sistema imunológico e adjuvantes que fazem o fortalecimento do mesmo. E o que vai ser feito diferente é que doses com concentrações diferentes vão ser, então, administrados depois de um mês no formato da Clover. Então, com isso, talvez a gente já tenha uma resposta que, inclusive, baseada em ciência, a gente pode dar para o Jailton quando tivermos os resultados desse estudo, mostrando que, provavelmente, sim, a gente consegue enriquecer ainda mais a resposta do sistema imunológico, combinando estratégias diferentes para que o nosso corpo produza anticorpos e tenha memória celular contra o coronavírus. Doutor, e por que exatamente usar 3 concentrações diferentes? Por que é preciso analisar essas diferenças? Porque, da mesma forma que nós não sabemos se a gente precisa de 1 ou 2 doses, nós não sabemos o quanto que é suficiente para você estimular o sistema imunológico e conseguir ter uma resposta que seja positiva. E é lógico, né, Liz? Vamos pensar o seguinte, se eu consigo aqui com 1/3 da dose provocar a mesma resposta no sistema imunológico, eu já vacino 3 pessoas ao invés de 1. Então, são diversas nuances, na verdade, que a gente não sabe ainda, porque assim, a gente está trocando pneu, o carro andando, né? É mais ou menos isso. E não dá tempo da gente saber tudo isso. Então, quando a gente tem estudos dessa maneira, você tem a oportunidade de já entender, primeiro, se funciona e, segundo, existe algum formato que funciona melhor? Porque você, veja só, são infinitas variáveis. Eu poderia aplicar essa segunda dose depois de 15 dias ou depois de 2 meses. Isso poderia já provocar uma resposta imunológica diferente. Jailton, que mandou a pergunta para a gente, você viu como você nos inspirou a poder explicar todos os estudos feitos, explicar esse estudo que vai ser feito aqui no Brasil. Obrigada pela sua participação. Em breve traremos o resultado. Elisa, você sabe, o Jailton, assim como os nossos telespectadores, isso é o pensamento científico. Muitas vezes você tem uma dúvida, eu gosto muito quando você fala, não tem dúvida boba, não tem mesmo. Porque quando a gente faz brainstorming,
no laboratório, a gente vai discutir algo que vai acontecer. As dúvidas muitas vezes mais infantis são as mais interessantes, são as mais ricas, são as que mais não têm informação, porque todo mundo acha que já sabe, e você percebe que faltou um pontinho ali do conhecimento e todo mundo estava acreditando em alguma coisa que ainda não existia. E com base nisso, então, grandes ideias surgem e estudos são desenvolvidos. As perguntas movimentam o mundo, por isso faça a sua, hein? Hashtag correspondente médico. Próximo tema que a gente tem de trazer aqui para vocês, o primeiro filho do comediante Whindersson Nunes e da sua noiva Maria Lina morreu após complicações do nascimento prematuro. Essa é uma reportagem que é destaque no site CNN. Você tem ali informações ainda mais detalhadas para vocês. Está aqui o registro que o próprio comediante publicou na rede social. O bebê João Miguel nasceu com apenas 22 semanas, no início do 6º mês de gestação. Ele nasceu em uma maternidade aqui de São Paulo, ficou um dia internado sob cuidados médicos, infelizmente não resistiu, faleceu. Nossos sentimentos, evidentemente, ao Whindersson e a toda a família. Doutor Fernando, na hora que a gente observa uma reportagem como essa, uma das mensagens é que, além de um drama para qualquer família com qualquer idade, é um casal jovem e é o primeiro filho e já viveram essa experiência que evidentemente é traumatizante. De alguma maneira é preciso um cuidado terapêutico, um olhar atencioso para que eles consigam até se libertar desse trauma e pensarem no que pode vir aí para frente, né? Porque é um luto terrível, ninguém quer sentir uma coisa dessas. E muitas vezes a vida provoca cicatrizes, né, Elisa, que são extremamente profundas e nem mesmo uma terapia consegue apagar. Porque o amor de um pai, de uma mãe por um filho, principalmente um filho que ainda estava em desenvolvimento, acaba sendo uma coisa que a gente não consegue medir. É lógico que no decorrer dos anos, você pode ver, né, a própria obstetrícia, a ginecologia se desenvolveu muito e a gente tinha muito mais situações como essa do que antigamente. Então, quando a gente pega os nossos antepassados, era normal ou comum, né, uma mulher, de repente, ter aborto espontâneo, ou então, imagina, criança prematura, nem, na verdade, conseguia ser viável. Mas, independente disso, quando a gente fala de comportamento humano, isso aqui provoca uma cicatriz que, na verdade, é difícil de apagar. O que a gente sabe que acontece, e isso vem o lado bonito de tudo, né, é que o casal acaba se unindo muito. Porque, na verdade, é na dor que se reconhece muitas vezes o amor. E a gente sabe que é assim que funciona. Então, eu, sinceramente, né, eu desejo tudo de bom para eles. Eu sinto muito pelo ocorrido e a gente sabe que tem marcas que realmente elas são para sempre. Reportagem completa, viu, gente, no site da CNN a respeito de Whindersson Nunes e a Maria Lina. Próximo assunto que a gente traz é para falar sobre a segunda melhor tenista do mundo. O que aconteceu com ela? Ela desistiu do torneio de Roland Garros por causa de depressão. É a japonesa Naomi Osaka, tetracampeã do Grand Slam. Ela disse que sofre de depressão desde 2018 e que vai ficar algum tempo longe, então, das quadras e dessa situação que você está observando aqui, que é tão habitual, tão íntima para ela e para as outras atletas. Inclusive, a tenista havia se envolvido numa polêmica nesse campeonato, nesse mesmo momento, dias atrás, por ter se recusado a dar entrevistas coletivas em Roland Garros, alegando que esse tipo de exposição, conversar com a imprensa, dar entrevista, estava sobrecarregando mentalmente ela. E ela foi multada em $15 mil por não participar da coletiva de imprensa, que foi após a primeira rodada do torneio. Doutor Fernando Gomes, primeiro, é muito comum a gente olhar para um atleta e observar que é uma pessoa que está acostumada a adversidades, a dar o melhor de si, ter de esquecer um pouquinho as questões emocionais para chegar ali, muitas vezes friamente, assim, digamos, levar adiante um torneio, uma competição e até chegar à vitória. Mas a saúde mental falou mais alto e ela pensou, vou parar para dar atenção a isso. Percebe, né, Elisa, que nem mesmo quem está em alta performance acaba ficando imune desse problema que pode cometer. Muitas vezes um problema que ele vem disfarçado, ele vem camuflado, ele não se mostra de uma forma tão clara, nem sempre se traduz apenas como tristeza, muitas vezes com sentimentos de baixa valia, alteração do sono, alteração no apetite e principalmente redução da energia de vida. Então a pessoa que tem depressão, muitas vezes ela manifesta isso perdendo a graça pelas coisas que faz. Então você imagina o caminho, o percurso que essa mulher, enfim, trilhou até chegar num ponto de destaque como ela está. E de repente nesse momento ela mesma reconhece uma alteração da sua saúde mental, e a gente sabe que a depressão, muito mais do que uma alteração relacionada com neurotransmissores, existem circuitos cerebrais que estão funcionando de uma forma diferente, que tem uma questão genética, mas tem muito também da pressão do meio ambiente, levando como um fator de instabilidade. Doutor, então, assim, é difícil.
Pois é, aproveitando a sua intimidade com as questões mentais, né, e com o nosso cérebro tão complexo, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é uma ansiedade social e por quê? Porque a própria Naomi Osaka fez um post, publicou no Twitter dela, que ela costuma usar fone de ouvido durante os jogos para diminuir a ansiedade social. Então, eu queria que o senhor pudesse explicar. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Sim. Ansiedade social ou fobia social é um tipo de transtorno mental no qual a pessoa sente extremo desconforto em estar próximo de outras pessoas e interagir com as mesmas. Então, a pessoa muitas vezes tem receio de sair em público, ela se sente extremamente incomodada e não é simplesmente vergonha ou mal-estar. Não, aquilo realmente faz mal para a pessoa. E o que acaba acontecendo? A pessoa passa a se embotar. Então, você imagina, um atleta que é amado e admirado, quando anda na rua, quando está numa quadra e tudo, o que acontece? Ela é o foco da atenção e aquilo passa a incomodá-la de uma forma que sai do limite do normal, trazendo inclusive repercussões como essa que a gente está vendo. Então acaba sendo um traço de uma questão mental que depois vem a se manifestar com a depressão. Pois é, e eu estou aqui ouvindo a explicação do senhor e faz todo sentido quando ela diz que esse tipo de exposição de conversar com a imprensa, de ter de chegar ali na frente do microfone e responder a pergunta, causa um desconforto emocional muito grande nela e acaba afetando essa questão da depressão. Isso está intimamente ligado, né? Porque você tem de parar na frente de fotógrafos e de tantas câmeras e conversar com essas pessoas, mais um motivo de desconforto para ela. Isso anda junto, né, Elisa? E outra, também não tem como ser um super tenista, um super atleta e não ter essa parte do relacionamento. Ser completo em tudo também, né? Que desafio para eles. Não dá, é difícil. E numa situação como essa, a pessoa fica extremamente desafiada num ambiente, na verdade, que ela não está tão à vontade, em que ela tem que ter alta performance, em que ela tem que ter um controle mental. E a gente sabe sempre que o cérebro, ele precisa exercer esse tipo de controle, por mais que a gente não imagine, existe um grande esgotamento e um grande gasto energético. O que faz que muitas vezes, se ela estava naquele limite, na verdade, para descompensar, ela acaba, infelizmente, indo ladeira abaixo. A atleta teve de pagar, então, aliás, foi multada em $15 mil por não participar dessa coletiva de imprensa, porque ela feriu as questões das condutas esportivas ali dentro do regulamento do campeonato. Aí é outra discussão, né? Se isso está certo ou se não está, se deveria haver um olhar diferente em relação a Naomi Osaka. Doutor Fernando, encerramos por aqui, viu? O tempo voa, como sempre, mas conseguimos falar de vários assuntos. Tão rápido, né, Elisa? Muito rápido, mas amanhã tem mais, hein, doutor? É isso aí, Elisa. Pessoal, até breve, Elisa, até mais. Obrigada pela sua participação sempre aqui, viu, no Correspondente Médico.